pessoal. Mergulhadores de plantão, sejam bem-vindos a mais um mergulho na história ambiental. E aí? Pra quem não me conhece, eu sou o Júlio, Isso aí. o cara que adora uma boa história. Adora. E hoje a gente vai se aventurar por um caminho fascinante. A própria história ambiental como campo de estudo. Interessante. Preparados para desvendar essa teia de conexões entre a humanidade e a natureza. É isso aí. Oi, pessoal. Eu sou a Ana. E podem acreditar que a curiosidade do Júlio é contagiante. Prometo que nesse mergulho a gente vai descobrir como a natureza molda a história da humanidade. Verdade. De maneiras que a gente nem imagina. Isso aí, Ana. E, para guiar o nosso mergulho, a gente trouxe um texto super interessante para fazer história ambiental, do historiador Donald Worster. Legal. Ele coloca a gente para pensar. E se a gente plaçar esse nosso olhar sobre a história, indo além dos reis, rainhas, presidentes, e focando nas forças da natureza como verdadeiros agentes históricos. É como se a gente tivesse acostumado a ver só a pontinha do iceberg, né? Ficar preso na política e nos eventos do Estado Nacional. Mas imagina só mergulhar fundo e entender como o ambiente natural também faz parte da história. Exatamente. E Worcester usa uns exemplos incríveis para ilustrar essa ideia. Pense nos nomes dos tuaregs do Sahel africano, por exemplo. Sim. A vida deles, as rotas que eles percorrem, tudo, é moldado pelo deserto, pela busca por água e pastagens. Verdade. Ou quem diria a caça às baleias. Uma atividade que atravessou oceanos e conectou diferentes culturas através da natureza. A história ambiental nos leva a essas conexões globais que a gente nem imagina. E o mais interessante é que esse campo de estudo surgiu lá na década de 1970. Um período marcado por uma crescente preocupação com a crise ambiental global. É como se a história estivesse finalmente acordando para a importância do meio ambiente. E não é só coincidência, né? O movimento ambientalista da época também teve um papel fundamental. A sociedade estava começando a questionar a nossa relação com a natureza. E a academia, incluindo os historiadores, embarcou nessa onda. Totalmente. E aí entram os pioneiros da história ambiental, como o americano Roderick Nash, que via a paisagem como um documento histórico. É como se a gente pudesse ler a história da interação humana com a natureza através das montanhas, rios e florestas. Ok. Imagino ele caminhando por uma trilha pensando, essa erosão aqui me conta uma história interessante. Mas falando sério, a ideia de que a natureza é um livro aberto é fascinante. Sim. E ele estava sozinho nessa. De jeito nenhum. Tinha o Samuel Perez, que pesquisou o movimento conservacionista no ZWE. Sei. Se conectando com a tradição da historiografia americana. A escola do estudo da fronteira. Essa galera como Frederick Jackson Turner, Walter Prescott Webb e James Malin. Já se dedicava a entender como a expansão para o oeste moldou a história do ZWE. Olha só, então a história ambiental tem raízes bem profundas. Pois é. Mas e aí essa onda ficou só nos Estados Unidos? Nada. A França também foi um celeiro de inovação em história ambiental, com destaque para os historiadores da revista Nile. Legal. Lembra do Fernand Braudel, aquele que escreveu um livro gigante sobre o Mediterrâneo? Lembro vagamente um calhamaço, né? Mas o que ele tem a ver com a história ambiental? Braudel defendia que para entender a história do Mediterrâneo era preciso entender a história do próprio mar, do clima das montanhas. Nossa. Para ele, o meio ambiente molda a vida humana a longo prazo. Caramba. Imagine isso. Montanhas, planícies, mares. Tudo isso influenciando a história. Faz muito sentido. Mas me diz uma coisa, Ana, para entender essa história ambiental, a gente precisa virar biólogo, geólogo, especialista em tudo. Calma, Júlio. Não precisa de um diploma extra. Mas Worcester destaca que a gente precisa aprender um pouco da língua das ciências naturais. Conceitos de geologia, climatologia e ecologia, por exemplo. Sim. Nos ajudam a entender como as civilizações se desenvolveram. Entendi. É como se a gente precisasse de um tradutor para entender esse diálogo entre a natureza e a cultura. Isso. E me parece que a ecologia entra como uma ferramenta essencial. Né? Afinal, ela estuda justamente as interações entre os organismos e seus ambientes. Exatamente. Imagine só a vegetação. Crucial para a sobrevivência humana desde sempre. Desde a alimentação até a construção de abrigos. Nossa. Entender a história da vegetação é entender uma parte importante da nossa própria história. E o Worcester usa um exemplo que eu achei incrível. Os esquimós. Oh! É fascinante como eles desenvolveram técnicas e tecnologias para sobreviver em um ambiente tão extremo, totalmente adaptados às condições naturais. E aí entra uma questão que eu acho que vale a gente pensar. Qual? A tecnologia nos afasta da natureza ou nos torna parte dela? Por um lado, a gente cria sistemas artificiais como plantações e cidades. Mas por outro, será que essa distância não nos torna mais vulneráveis? O que você acha, Júlio? É uma pergunta que me deixa intrigado.
A gente controla o ambiente com a tecnologia, mas ao mesmo tempo dependemos da natureza para sobreviver. Verdade. Para entender essa relação complexa entre cultura material e natureza, Worcester nos leva para o campo da antropologia. Exatamente. E aí a gente esbarra em conceitos como ecologia cultural e materialismo cultural, que ajudam a gente a entender como os sistemas de produção moldam e são moldados pelo ambiente. Lembro de ter ouvido falar de Julian Stewart e Marvin Harris na faculdade? Ah, Eles têm a ver com isso, né? isso mesmo. Eles foram pioneiros em estudar essa relação. Legal. Stewart investigou como o controle da água em larga escala, nos impérios da antiguidade, moldou a organização social e política dessas civilizações. Já Harris foi além desenvolvendo a teoria do materialismo cultural, que a gente vai desvendar daqui a pouquinho, fica ligado. Antes da gente mergulhar no materialismo cultural do Harris, vale a pena a gente lembrar que a geografia também tem um papel importante na história ambiental. Aí, Regina, a geografia nos ajuda a entender como o homem se adaptou a diferentes ambientes, né? Sim. E como mais recentemente a gente tem moldado o planeta de forma cada vez mais intensa, tipo, a gente não só se adapta ao ambiente, como também transforma, né? Exatamente. E essa mudança de perspectiva é crucial para entender as crises ambientais que a gente enfrenta hoje. Afinal, a gente se torna uma força geológica capaz de transformar o planeta em escala global. Mas voltando ao Worcester, ele bate bastante na tecla da importância de integrar diferentes disciplinas para fazer história ambiental. Ah, verdade. Ele fala da história, geografia, antropologia, ecologia, biologia. Geologia, climatologia. Pois é. Parece muita coisa, né? Mas faz sentido. A história ambiental é complexa e exige que a gente busque diferentes ferramentas para entendê-la. E aí eu fico pensando, será que é possível ser objetivo quando se estuda a relação do homem com a natureza? Afinal, é uma relação carregada de valores, emoções, percepções. Boa pergunta, Júlio. O Worcester até nos alerta para a ilusão da neutralidade absoluta. Todo historiador, por mais que se esforce, carrega suas próprias crenças e valores. Então a história ambiental seria mais subjetiva que outros campos da história? Não necessariamente. O importante é a gente ter consciência da nossa própria subjetividade. A gente precisa ser transparente com o leitor, mostrando nossos pressupostos e pontos de vista. Sei. É como dizer, olha, essa é a minha interpretação dos fatos baseada nesses dados e nessa perspectiva. Entendi. A gente coloca as cartas na mesa mostrando como chegamos a determinada conclusão. Isso. E aí abre espaço para o debate e para um conhecimento mais rico e plural. Exatamente. Afinal, a história, assim como a natureza, está em constante transformação. Verdade. Aliás, falando em transformação, você lembra quando o Worcester fala da necessidade de fundo na história? Sim, Até encontramos a própria Terra como agente histórico. lembro sim. É. É como se a gente fizesse uma expedição arqueológica em busca dos vestígios da relação do homem com o ambiente, desde as primeiras ferramentas de pedra até as megacidades de hoje. E nessa expedição, a gente encontra os diferentes modos de produção que a humanidade desenvolveu ao longo da história, desde a caça e a coleta até o capitalismo industrial. E esses modos de produção moldam a forma como a gente explora a natureza, né? E o Worcester nos leva a questionar a sustentabilidade de cada um deles. É verdade. Será que o modo de produção atual é capaz de garantir a vida no planeta a longo prazo? A história ambiental pode nos ajudar a responder essa pergunta, ou pelo menos a formulá-la de uma maneira mais precisa. Acho que estudar o passado pode nos ajudar a entender os erros que a gente já cometeu, né? E a partir daí, quem sabe, a gente consegue encontrar caminhos para um futuro mais sustentável. Mas me fala uma coisa, como a gente lida com a questão da escala em história ambiental. É uma história que se passa em diferentes tempos e espaços, desde uma comunidade local até o planeta inteiro. Pois é. E Worcester lembra que a gente pode fazer história ambiental em diferentes escalas, desde estudos locais até análises globais. Sim. A escolha da escala depende da pergunta que a gente quer responder. Então a gente pode usar várias lentes para observar essa relação do homem com a natureza. Que legal. Mas me diz, Ana, o Worcester critica a ideia de que existe uma visão única da natureza dentro de uma cultura. Como assim? Ele lembra que as percepções sobre a natureza variam dentro da própria sociedade, de acordo com o gênero, a classe social, a etnia, a região. Então não existe uma mentalidade ambiental única. Exato. A relação do homem com a natureza é complexa e se expressa de diversas maneiras. E essa diversidade de perspectivas enriquece a história ambiental, né? Afinal, é a partir do diálogo entre diferentes visões de mundo que a gente pode construir um conhecimento mais amplo sobre a nossa relação com o planeta. Com certeza. E o Worcester nos convida a ir além das grandes narrativas, explorando as vozes silenciadas e as experiências locais que a história tradicional ignora. A gente abre o zoom da câmera e descobre um monte de detalhes que compõem a história da nossa relação com o planeta. Cada detalhe importa.
E nessa história, a gente encontra elementos de diferentes cores, texturas, origens. É como uma grande tapeçaria que a gente vai descendo aos poucos com cada descoberta e cada nova perspectiva. Que bela imagem, Ana. E a história ambiental nos convida a tecer essa história com responsabilidade e com consciência dos desafios que a gente enfrenta. Afinal, a crise ambiental exige ação. Exatamente. A história ambiental nos mostra que a relação do homem com a natureza não é um destino imutável, mas uma construção histórica que a gente pode transformar. E se a gente construir um presente de crise ambiental, a gente também pode construir um futuro de sustentabilidade, né? O que você acha? Com certeza. Mas para isso precisamos aprender com os erros do passado e estar dispostos a mudar a forma como nos relacionamos com o planeta. É um desafio enorme, mas a história ambiental pode nos guiar nessa jornada. Verdade. E agora chegou a hora da gente desvendar a teoria do materialismo cultural do Marvin Harris. Preparado, Júlio? Preparadíssimo. Lembra que a gente estava falando da teoria do materialismo cultural do Marvin Harris? Sim, deixou todo mundo curioso. Pois bem, o Harris argumenta que o principal fator que molda a cultura e a organização social de uma sociedade é a forma como ela usa a tecnologia para explorar o ambiente. Ele chama isso de sistema tecnoambiental. Então, para ele, a tecnologia e o ambiente são a chave para entender a cultura. Exatamente. Para ele, a história da humanidade é uma sucessão de modos de produção, cada um com suas tecnologias e seus impactos na natureza. E a degradação ambiental pode ser um motor de mudanças culturais e tecnológicas. Faz sentido. Quando os recursos se esgotam, a gente é forçado a se adaptar, a buscar novas soluções. É a lei da sobrevivência. E aí entra a questão das ideias, das crenças, dos valores. O Worcester dedica boa parte do texto dele a explorar como as diferentes culturas percebem e valorizam a natureza ao longo da história. É como se a natureza fosse uma ideia em constante mutação, né? O que era considerado sagrado em uma época pode ser visto como um recurso a ser explorado em outra roça. Exatamente. A natureza existe independentemente da gente, mas a forma como a percebemos e os valores que atribuímos a ela variam de acordo com a cultura e o contexto histórico. E essa percepção influencia a forma como a gente interage com o meio ambiente, né? Com certeza. Por exemplo, a crença de que o homem deve dominar a natureza teve um impacto enorme na forma como exploramos os recursos naturais. É verdade. E o Worcester nos lembra que a ciência, por mais objetiva que tente ser, também é influenciada pelo contexto social e cultural. Ou seja, até a nossa forma de entender o mundo natural é moldada pela cultura. Exatamente. E para ilustrar essa complexa relação entre ideias e meio ambiente, ele nos leva até a Nova Guiné para conhecer os Tambaga. Os Tambaga, que povo é esse? Eles desenvolveram uma relação de equilíbrio com a natureza através de seus rituais e crenças. O antropólogo Roy Rapaport estudou esse povo e descobriu que eles criam porcos para oferecer aos ancestrais em rituais que, do ponto de vista ecológico, ajudam a regular a população de porcos e a manter o equilíbrio do ecossistema. Incrível. A cultura deles funciona como mecanismo de controle ambiental. Será que a gente, em sociedades mais complexas, conseguiria ter esse tipo de relação com a natureza? Essa é a grande questão. Será que a gente consegue aprender com os Tambaga e encontrar formas de viver em harmonia com a natureza mesmo em um mundo globalizado e tecnológico? É o desafio do nosso tempo. Mas eu acho que a história ambiental pode nos dar pistas para trilhar esse caminho. Afinal, como diria o Remy Anstal, a história ambiental não é apenas mais um campo de estudo, mas um chamado à ação. Concordo plenamente. A história ambiental nos mostra que a relação do homem com a natureza não é um destino imutável, mas uma construção histórica que a gente pode transformar. E aí, pessoal, o que vocês acham? Será que estamos repetindo os erros do passado ou estamos finalmente aprendendo com a história para construir um futuro mais sustentável? Para quem quiser mergulhar mais fundo nesse tema, a gente vai deixar algumas dicas de livros, documentários e podcasts lá no nosso site. Vale a pena conferir. É isso aí. Esperamos que tenham curtido o nosso mergulho na história ambiental. Até a próxima. Até mais. E lembrem-se, a história do nosso planeta também é a nossa história. Vamos escrever os próximos capítulos com sabedoria e respeito pela natureza.